Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Quero lembrar-vos, irmãos, o evangelho que vos preguei e que recebestes, e no qual estáis firmes. Por ele sois salvos, e estáis aguardando tal qual ele vos foi pregado por mim. De outro modo, terias abraçado a fé em vão. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Veja, a palavra de Deus, ela tem que ser observada nos detalhes, porque cada detalhe tem uma grande revelação. A primeira coisa que São Paulo fala, ele quer lembrar. Lembrar o quê? O evangelho que ele pregou e que aquela comunidade de Corinto recebeu. Guardou, né? E ele disse, e no qual estáis firmes. Esse é o primeiro detalhe. Nós ouvimos a palavra de Deus, guardamos a palavra de Deus e ficamos firmes na palavra de Deus. Pronto. Aí ele dá a sequência. Por ele sois salvos. Ou seja, pelo evangelho nós somos salvos. Porque Deus fala conosco aquilo que nós precisamos ouvir. Ele falou assim, sois salvos se os estáis guardando tal qual ele foi pregado por mim. Se nós guardamos a palavra de Deus realmente como ela foi pregada, como ela está lá na Sagrada Escritura, nós somos salvos por ela. Ele falou, de outro modo, terias abraçado a fé em vão. Percebeu? Se nós não seguimos nesses detalhes, a gente, na verdade, se engana. Então, veja bem, a palavra de Deus hoje nos remete à esperança. E essa virtude da esperança, ela é que nos leva a buscar Deus sem cessar e sem trocá-lo por nada nesta vida. Esse é o primeiro detalhe. O profeta Isaías, ele nos dizia assim, é no silêncio da esperança que reside a vossa força. É nessa certeza, é esperar em Deus. Silenciosamente, ali está a nossa força. E o profeta Jeremias, ele exalta a virtude da esperança, quando ele diz assim, bendito o homem que confia no Senhor. Bendito o homem cuja esperança é o Senhor. Ele é como a árvore plantada junto às águas. Você já sabe, né? Ela é sadia. Ele diz assim, ela estende as raízes em busca da umidade. Por isso ela não teme a chegada do calor. Quem busca no Senhor não teme a chegada das situações difíceis. Ele diz, a sua folhagem mantém-se verde. Não sofre míngua em tempo de seca e nunca deixa de dar frutos. Essa é a grande diferença. Então, é a esperança em Deus que faz a diferença nas pessoas que creem. Elas esperam no Senhor. O Salmo 88 diz assim, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, feliz quem põe em vós a sua esperança. Não é verdade? São Paulo diz assim, a esperança não decepciona. Amém. Não decepciona, gente. Romanos 5, versículo 5. Então, a esperança não nos deixa desanimar, mesmo no meio de aflições, mesmo no meio das tribulações da vida. O próprio Santo Agostinho, né, ele recomendava, de nada desesperes enquanto estás vivo. Nada estará perdido enquanto estivermos em busca. Percebeu? Então, quanto maior a nossa esperança, vai ser maior a nossa união com Deus. A nossa esperança não pode ser incerta, porque ela se apoia nas promessas do Senhor. São Paulo diz, é na esperança que fomos salvos. Então, a tribulação, meus irmãos, e todos nós passamos por momentos de tribulação, por momentos de turbulência em nossa vida. A tribulação ela é vencida na fé e na esperança. No livro de Jó, Jó recomendava crescer na confiança enfrentando as tribulações. Enfrentando as tribulações, é um dia depois do outro, mas confiantes no Senhor. Com esperança, as tribulações da vida nos ajudam a crescer na confiança em Deus. E nos fortalecem espiritualmente, a gente sai mais forte depois de um período de tribulação.
saímos muito mais fortes na fé. Então, São Paulo mostra os frutos da tribulação que foi vencida na fé e na esperança. Ele diz assim: nos gloriamos até das tribulações, porque sabemos que a tribulação produz a paciência, e a paciência produz a fidelidade, e a fidelidade comprovada, ela produz a esperança, e a esperança não engana, não decepciona. E o mesmo apóstolo Paulo, ele deixa muito claro para você e para mim nesse dia, que Deus nos conforta em todas as nossas aflições. Amém. Para que nós também possamos nos fortalecer e consolar as pessoas que nós encontramos e que sofrem e que estão ao nosso lado. Não é? Ele diz assim na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3 a 4, bendito seja o Deus de toda consolação, que nos conforta em todas as nossas tribulações, para que pela consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus, nós possamos consolar o que estão em qualquer angústia. Você percebeu? Ele nos fortalece para que nós possamos fortalecer os outros. Então, ele está conosco em todas as nossas tribulações. O São Pedro, né, na sua epístola, ele diz: coloque em Deus todas as vossas preocupações, porque ele cuidará de vós. Percebeu? São Paulo nos conforta: o Deus da paz, em breve, não tardará a esmagar Satanás debaixo dos vossos pés. Ou seja, ele toma a nossa luta. Ele nos conduz à vitória, mas é ele que vai esmagar a serpente maléfica, né? Então, voltando ainda a colocar, né, São Pedro diz que com perseverança nós venceremos as tribulações na paciência. Na paciência. Perseverar e com paciência nós venceremos. Não podemos desanimar. A carta aos Hebreus nos diz: não somos absolutamente de perder o ânimo, né, de desanimar para a nossa ruína. Somos de manter a fé para a nossa salvação. Deus jamais nos abandona, principalmente no meio das tribulações. São Paulo diz: quem nos separará do amor de Cristo? Quem? A tribulação? A angústia? A perseguição? A fome? A nudez? O perigo? A espada? Em todas essas coisas, somos mais que vencedores pela virtude daquele que nos amou, no Senhor. Às vezes nós achamos que estamos sozinhos, às vezes achamos que Deus não está olhando por nós. A palavra de Deus fala bem o contrário. Ele diz: até os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não temais, não tenham medo. Ele sabe tudo sobre nós. Os sofrimentos e as tribulações não são castigos de Deus. Mas Deus transformou o sofrimento numa matéria-prima para a nossa salvação, gente. E é através da oração que nós vamos vencer. A oração sempre vai nos dar forças para vencer as tribulações. Quando você estiver em momento de tribulação, ore. E ore mais. Porque, na verdade, a oração é a mais potente das nossas ações. Ela é a nossa força. É preciso rezar sempre, né? Na primeira carta aos Tessalonicenses, nós lemos lá: orai sem cessar. Então, rezar com o coração, uma oração que seja humilde, que seja fervorosa, mas que seja perseverante, sem desanimar nunca, porque a oração nos dá consciência da nossa fraqueza. Nós vemos aqui, na experiência do nosso grupo, todos os dias, quantas obras maravilhosas Deus operando e transformando e consolando os corações e dando forças para as pessoas e dando possibilidade de superação e mudando a história. Todos os dias nós testemunhamos, porque a oração é a nossa força. Né? Alguém disse, um pensador, que o homem só é grande de joelhos, porque tudo pode ser mudado pela oração.
Sem a oração, gente, nós não temos forças. Com ela, nós vencemos a tristeza, nós aliviamos o sofrimento. Por isso, vamos orar sempre, como diz a palavra, sem jamais deixar de fazê-lo. Tudo o que pedirdes na oração, crede que o tendes recebido, ser-vos-á dado. Palavra de Jesus, né? São Paulo recomenda, então, com insistência, orai em todo tempo. Perseverai na oração. Orai sempre em todo lugar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por falar ao nosso coração mais uma vez, por nos fortalecer e nos dar a certeza de que o Senhor está conosco. Nós clamamos hoje, Senhor, pela intercessão de Nossa Senhora de Lourdes, vossa mãe, nossa mãe. E em nome de Jesus, o vosso Filho, que tem todos os merecimentos. Acolhei todos esses pedidos que estão sendo colocados nessa novena, principalmente, pelos irmãos que estão orando neste momento e suas famílias. E opere, Senhor, em nossas vidas, com unção de milagres, de curas, de libertações, e concedei as graças que nós mais precisamos. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria, e valei-nos São José.